Abra sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 4. Abriu aí, gente? Neemias, capítulo 4, verso 16. Abriram aí? Sabe que eu vou falar de Neemias, claro, né? Diz assim, Neemias 4, verso 16. Naquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho e outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos, couraças, os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo um muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Amém. Só um minuto. Só um minuto, gente. Só um minuto. Volta no verso 14. Diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenha medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível. E lute por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém? Repete comigo assim: não tenha medo deles. Diga assim: eu não posso ter medo deles. Amém. Aí diz assim: lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, por isso não precisa ter medo. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Amém. O que Neemias ele estava falando aqui? O que Neemias ele estava falando para aquelas pessoas? Ele estava dizendo para aquelas pessoas: olha, vamos continuar trabalhando ainda que os inimigos, os que são contra, se levantem contra a gente. Então, Neemias, ele ouve uma história que era real. Um parente vai até onde ele servia como copeiro, longe de Jerusalém, como um escravo. Vocês sabem da história. E a notícia era que Jerusalém estava na vergonha, na humilhação. Amém, gente? Então agora ele fala com o rei. O rei tinha apreço por Neemias. Neemias não era qualquer um. Era uma pessoa benquista, né? Era uma pessoa que o rei gostava. Ele fazia a diferença. Certamente Neemias, além de um copeiro, era um amigo do rei, né? Aí você sabe que servia ali e precisava ser uma pessoa de confiança, porque senão os reis eram envenenados normalmente por quem servia bebida e comida, que no caso ali era o copeiro que servia a bebida, que era o Neemias. Então você vê que o rei tinha um apreço muito especial por Neemias, né? Então, assim, às vezes a gente não dá muita importância para ter um apreço de alguém, né? A gente vive numa situação muito, que se dane, problema. Quiser gostar de mim, gosta. Se não quiser, não gosta. Eu mesmo já usei essas expressões muitas vezes. Mas
assim, é bom que a gente marque a vida das pessoas, né? É bom que a gente seja uma igreja viva. Eu vi um camarada falando mal da igreja na internet, me causou tristeza, mas ele não falou tão errado. Ele disse assim: olha, vocês sabem como é que é. A igreja é assim. Você vai para a igreja e vai para o culto e louva a Deus e tal, ouve uma mensagem, a pessoa volta para casa e ela não consegue ganhar um parente, ela não consegue, né, não dá um bom testemunho e tal, e enfim, né? E eu tive que concordar, aquele camarada falando mal da igreja, eu tive que concordar com ele, porque muitas vezes é assim. Agora, o Neemias, ele não pertencia à nossa igreja, nem na igreja A, nem na igreja B, mas ele servia a Deus. Ele era um camarada diferenciado. Você vê que ele, quando vai falar com o rei, ele ora assim bem rápido, e o rei fala: não, eu te libero e ainda te dou material, muita madeira, muita coisa nobre, muita coisa boa, para você começar a reerguer os muros lá da tua terra para o teu povo. Você vê que o cara, ele era diferente. Então, pastor, onde o senhor quer chegar? Você precisa ser diferente para Deus ter favor e usar de pessoas para que elas tenham favor com você. Aquilo que eu falei no outro dia, quando as pessoas olham para você, quando elas pensam em você, o que elas pensam? Numa pessoa que briga, numa pessoa que xinga, numa pessoa que não tem apreço, numa pessoa que não tem amor, numa pessoa que não tem cuidado, numa pessoa arrogante, numa pessoa metida, numa pessoa que pensa que tem um rei na barriga, ou ela olha para você e pensa: não, é um bom homem, é uma boa mulher, né? Uma pessoa bacana, honesta, que tem apreço, que eu gosto de estar junto, que eu gosto de estar perto, né? Quando você chega perto das pessoas, você é aquele famoso espalha rodinha ou não? As pessoas gostam quando te vê. Porque quando as pessoas me veem, o pastor Rogério, é óbvio, eu tenho pessoas que não gostam de mim, né? Ninguém é unânime, nem Jesus foi, entende? Não tem como. Mas eu vejo que quando eu chego perto de vocês e tal, pastor, o senhor aqui, aquela alegria, né? O pedreiro lá, o pessoal que trabalha para mim lá, eles falam: pô, a gente gosta quando vocês estão aqui. Falei: também come pra caramba, né? Não, mas que vocês são bacana, trata a gente bem pra caramba. Nunca vi isso, né? Então, é aquela coisa de... E muitas vezes, gente, eu não estou afim. Que isso, pastor? Não estou cansado, sei lá, estou aborrecido, alguma coisa. Mas calma aí, as pessoas precisam... Alguém precisa olhar para mim e falar: não, esse aí é cara bom. Pode entregar a tua mercearia todinha para ele, que ele no final ele vai vir e vai pagar. Pode vender teu material de construção todinho para ele fiado, no final ele vai pagar. Eu conheço, é gente honesta, é gente boa. Ou não? Pois isso aí não... Meu irmão, dá o dinheiro, porque se você emprestar, tu nunca mais recebe na vida. Quem é você? Quem é você na sua casa? Quem é você na sua vizinhança? O teu filho e a tua filha, se ela for num detector de mentira e perguntarem lá para o teu filho ou para a tua filha: quem é o seu pai? Quem é a sua mãe? O que esse filho vai passar? Vergonha ou vai ser... Porque de repente ele vai tentar não, eu vou tentar falar que o meu pai é legal e a máquina vai acusar lá que ele... Porque filho ama, né? Às vezes vai idealizar um pai, uma mãe, né? Você que é marido, a tua esposa, eu for lá e perguntar à tua esposa e mandar ela ser sincera, honesta, verdadeira comigo, o que a tua esposa vai falar de você? O que o teu marido vai falar de você? Se eu falar para a igreja, para os amigos, o que eles vão falar de você? Qual o legado que você tem deixado? Porque Neemias, ele estava fazendo uma diferença. Ele era diferente.
Quem me entende aí, diga amém. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu estou cansado de ver os cantores gospel deixar de ser gospel. A minha esposa, na sexta-feira, viu uma pessoa que tem a ver com o meu trabalho, né? E dando um mau testemunho, saindo palavras assim que não era para sair. E ela, é aquele? Caramba, ele é? Eu falei, é. Caramba, parece que é o ímpio, parece que é pior do que os outros. Né? Quem é você na sua família? Quem é você na sua empresa? Quem é você no grupo do WhatsApp lá da empresa? Quem é você por onde você anda? Quem é você aqui na igreja? As pessoas podem confiar em você não só em questão de dinheiro, mas em outras situações. O que você tem plantado e feito na sua vida? Porque eu quero que Deus faça na sua vida, na minha também, assim como Ele fez na vida de Neemias e através da vida de Neemias, reconstruindo toda uma história. Não adianta eu falar aqui da parte que Neemias lutou, que ele fez, que ele motivou, mas sem antes eu mostrar quem era o Neemias. Era aquele homem de confiança, que quando ele vai falar com o rei, meio com medo, que o rei podia mandar prender, até matar ele, o rei vira para ele, rapaz, eu não só te libero, como eu ainda te dou muito cimento, né? Se fosse nos dias de hoje, né? Muito ferro, muito cimento, ó, aqueles ferros, né, para levantar a estrutura lá do muro. Te dou muito tijolo, areia, sei lá, pedra, o que você precisar você pode levar. Naquela época ele mandou levar muita madeira, muita coisa assim desse tipo. E você não vai de mãos vazias, leva as cartas, para que no meio do caminho, se alguém te parar, algum rei que é contra mim, ou sei lá, que possa se levantar contra você, tem muitas cidades daqui até lá, ele possa ver que você está indo, mas porque eu estou mandando você ir, eu estou liberando para você ir. Toma essas cartas aqui, toma esses documentos aqui. E Neemias quem era? Era um escravo. Ele tinha tudo para ser um rebelde, tudo para ser um cara totalmente contrário. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aí? Mas no entanto não, ele era o quê? Ele era uma pessoa diferente. Ele era uma pessoa o quê? Que dava um bom testemunho. Entende? E para você ver como que Neemias era, quando ele ouve a notícia, ele deixa de viver a vida dele, que estava muito confortável, para viver a vida do povo dele, que estava lá na vergonha e na humilhação, para intervir naquela situação de humilhação. Cara, ele fazia o papel da igreja, que a igreja deveria fazer pelo menos. Ele fez o papel da igreja. Ele poderia dizer, tá, estão na vergonha, pô, mas eu estou aqui, né, estou servindo o rei, está tudo bem comigo, eu estou no palácio, eu tenho o maior conceito aqui, sou conceituado, o rei se amarra em mim, eu estou aqui, mas não, o camarada era diferenciado. Ele sentiu a dor, ele chorou, quando ele soube da notícia, e ele disse para Deus, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa para mudar a vida daquelas pessoas lá, porque a minha já está confortável, mas a vida daquelas pessoas precisam ser mudadas. Ontem eu estava conversando com o Alain Mendonça, na festinha junina, né? E eu disse para ele assim, cara, eu faço por amor, porque nem a obra de Deus eu faço por amor, porque eu quero fazer, porque eu gosto de fazer, porque eu tenho uma família linda, uma esposa maravilhosa, linda, uma filha maravilhosa, eu tenho saúde, minha família tem saúde, eu tenho uma condição razoavelmente boa, financeira. Cara, era muito mais fácil eu abdicar de tudo isso da igreja e viver isso. E eu disse para ele, a minha maior luta, que o diabo diz para mim é isso, você não precisa aguentar essas paradas que tu fica aguentando muitas vezes, você pode viver tua vida. O diabo, ele vai na cabeça de cada um de uma maneira diferente. Ele não fala para mim, pô, larga tudo
e vai para a farra, porque ele sabe que hoje eu tenho uma outra cabeça. Não que isso não possa acontecer, e Deus pode me provar no que eu estou falando, está amarrado, tá? Não é disso que eu estou falando. Ele vai em cima daquilo que eu tenho vivido. E ele diz para mim: para que tu fica aturando certas coisas? Eu fiz esse desabafo ontem com o Alan, mas eu quis dizer para ele, falei para ele: cara, é mais forte do que eu. E eu não faço isso, mas, sei lá, ter um salário, mas o salário que a igreja poderia me pagar não chega o nível aí que Deus me colocou, não vai pagar minhas contas, eu preciso realmente trabalhar. Mas eu disse para ele: não é nem pelo um salário ou um bom salário que eu faço a obra de Deus, eu faço por amor. Eu me despenco de longe muitas vezes para vir estar aqui. Para quê? Para orientar. Vocês já viram? Na hora do dízimo e da oferta eu podia só falar: que eu sei já que a maioria aqui é fiel, a maioria. Falar assim bem rapidinho, mas eu quero dizer que você vai vencer, para você abrir seu negócio, você ser o melhor funcionário, para você estudar, para você e tal, né? Fazer essas coisas, porque eu quero ver teu bem. Então Neemias, quando ele olhou aquela situação lá, ele saiu do conforto da casa dele. Muitas vezes a gente não quer sair do nosso conforto, né? Conforto, não é conforto de casa linda, maravilhosa. Se você tem, glória a Deus por isso. Mas é daquele conforto: tá bom. O pastor se vira. O fulano se vira. O Beltrano se vira. Eles se virem lá em Jerusalém. Não foi isso que Neemias fez. A Bíblia diz que ele se entristeceu, ele se colocou no lugar deles lá. Muitas vezes a gente não se coloca no lugar das outras pessoas. Ele se colocou no lugar daquelas pessoas. Caramba, eu estou no bem bom aqui no palácio, mesmo como escravo, mas eu fiz um bom trabalho, o rei gosta de mim, eu desfruto de alguma coisa muito boa. Mas nem isso segurou ele. Olha só, quando a chama é forte, quando Deus te chama, meu irmão, não tem nada que te pare. Deu para entender? Deus tinha algo ali, ele conhecia o coração de Neemias. Ele conhecia a intenção do coração de Neemias. Ele sabia que ele podia contar com Neemias. Você vê que em mais de 100 anos não apareceu ninguém para reconstruir os muros que estavam destruídos. Ninguém teve que vir o Neemias lá de longe para reconstruir algo que estava destruído. Por quê? Porque naquela cidade não tinha ninguém com um coração como o coração de Neemias. Talvez hoje aqui, Deus está sondando os corações aqui de todos, tá? Aqui, aí embaixo e tal. E Ele está procurando um coração como o do Neemias. Espero que Ele esteja encontrando. Um coração quebrantado, um coração que se coloca no lugar do outro, que chora pela perda do outro, pela dificuldade do outro, que quer ajudar, que quer ser um bom exemplo e tal, porque era isso que Neemias era. Era um bom garoto, né? Era uma pessoa boa. Certamente não tinha nenhuma malícia, nem nada disso. Vamos lá, vamos ajudar. Entende? Então ele sai com toda aquela comitiva e com todas aquelas madeiras e tal, tudo aquilo para começar aquela obra de reconstrução a mando do rei com as cartas. Então a gente dá para imaginar, presta atenção nisso que eu vou te falar agora, que isso é muito bacana. Então você dá para imaginar que a viagem foi longa, talvez meses de viagem, meses, eu não pesquisei, mas talvez meses. A viagem era longa, era uma comitiva com muito peso, com muita madeira, né? As cartas, Neemias ali agora ele era como se fosse, né, um líder mesmo, ele já era, né, claro, né? Mas na condução ali, talvez quando ele ia passando nas cidades no meio do caminho, alguém olhava e dizia: esse não é qualquer um. Eu não sei quem é, mas deve ser rei de algum lugar. Porque ele está levando muita madeira nobre, ele está levando muita coisa, ele tem uma comitiva com ele tem umas pessoas com ele. Porque Deus já tinha olhado o coração do Neemias. Agora Neemias está indo de uma maneira diferenciada, num caminho longo, numa viagem. E eu quero que você desperte para isso, que eu estava falando com Deus, eu comentei isso com a minha esposa hoje, né?
E Deus tem as suas maneiras de falar com a gente assim, usa alguém, Ele faz do jeito que Ele quiser, né? Usa a Bíblia, usa uma mensagem, usa talvez um sonho, uma palavra, uma profecia, alguma coisa do tipo. E Deus hoje Ele falou comigo, né? E eu comentei isso com a minha esposa, compartilhei com ela. Deus falou comigo assim, às vezes, e eu quero te ensinar. Eu falei, isso é para eu falar para a igreja também, falei para minha esposa. Às vezes você está muito preocupado com o começo da viagem ou aonde você quer chegar. Entendeu? E Deus falou comigo assim, olha, eu tô no começo, eu tô no fim, mas eu tô contigo no meio da viagem também. Quem está pegando aí? Amém? Eu estou contigo no meio da viagem. Eu estou contigo quando você para tomar o cafezinho. Entendeu? Eu estou contigo quando você para lanchar, quando você para ir num banheiro, no meio da viagem. A viagem da sua vida. E aí Deus falou comigo assim, você sabe que você já pregou na igreja mais de uma vez. Eu estou nos caminhos. E eu estou junto nos caminhos e na caminhada das pessoas, mas elas não me enxergam no pãozinho com café no meio do caminho. Elas só querem o destino final, elas querem chegar lá, e você está assim. Você está preocupado em chegar e não está desfrutando da viagem que eu tenho e não tem reconhecido o que eu tenho muitas vezes feito com você. Vocês estão me entendendo? Você não está desfrutando. É como você viajar lá no avião. Quem já viajou sabe que o comissário de bordo fala lá em português, depois fala em inglês, e no final ele fala assim, ó, tenha uma boa viagem, ou desfrute dessa viagem, ou alguma coisa que ele fala assim, tipo, aproveita a viagem. Aproveita a viagem. Não é boa viagem que ele fala. É como se fosse aproveita a viagem. Tipo assim, desfruta da viagem, desfruta do caminho. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu não sei o que aconteceu com Neemias no meio daquele caminho, naquela comitiva, mas Deus foi cuidando dele no meio do caminho. Quando Deus chamou o pessoal do lado com Moisés, lá da escravidão, e trouxe eles, atravessou o Mar Vermelho, você vê, presta bem atenção, o povo estava no deserto, e realmente era para eles demorarem 40 dias, e demoraram 40 anos, porque eles falharam, erraram, foram rebeldes, mas Deus não abandonou aquele povo no meio do deserto. Está pegando aí? Você vê que Deus tem um negócio no caminho, a caminho de Emaús. Ele conversa com aqueles 2 discípulos e fala e tal, e depois eles entendem que era Jesus, era no caminho para Emaús. Talvez se eles tivessem reconhecido que Jesus estava com eles no meio dos dois ali, trocando aquela ideia, conversando, talvez a viagem tinha sido muito mais agradável. Mas a gente só lembra do começo e do final. A gente esquece o que Deus vai fazendo no meio do caminho, porque Ele cuida, Ele manda cordoniza cair do céu, entendeu? Ele manda maná cair do céu. O povo no meio do deserto viveu os maiores milagres que o povo hebreu poderia ter vivido. Eles viram um fogo que conduzia, uma coluna de fogo. Eles viram o mar se abrindo, depois se fechando e matando os inimigos. Eles viram comida cair do céu. Você sabe o que é isso? Comida cair do céu. E olha que interessante, a comida que caía era exatamente para eles comerem naquele dia, porque se Deus mandasse muita comida ia estragar. Deus não quer desperdiçar nada, Ele quer que você viva o melhor e tudo na medida. Tá pegando? No dia seguinte Deus mandava mais comida cair do céu. Às vezes a gente está no meio do caminho e a gente acha que Deus não está cuidando da gente. Eu sofri uma dor, alguém se levantou, uma falta de dinheiro, uma ingratidão, uma situação difícil e tal, não é assim? Mas Deus está dizendo, eu estou contigo. Quando você vê, ele podia ter tratado de Abraão lá na terra que Abraão estava. Mas aí ele vira para Abraão e fala assim, Abraão, sai da tua terra. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que você ainda não sabe, mas no meio do caminho eu vou dizer para você onde é.
Deus está dizendo assim: desfruta do que eu tenho para você no meio da viagem. Alguém está pegando aí? Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão dormindo? Não, estou dando o meu melhor aqui. Não dorme não. É o ar-condicionado? Vou mandar desligar tudo para você sentir calor. E aí, pastor? No meio do caminho ele vai conduzindo a gente. Ele vai cuidando da gente. Ele vai tratando da gente. Entende? Deus não gosta de gente que não obedece, de gente rebelde, de gente que não quer, não tem um coração aberto, que não reconhece. Mas se for uma pessoa com o coração quebrantado, nesse meio do caminho, quando erra, quando falha e tal, Senhor, tem misericórdia, o que eu fiz, o que eu estou fazendo e tal. Mas ele vai conduzindo até chegar no destino. E aí Deus falou comigo assim: você quer chegar lá, você está preocupado em chegar, mas olha o que eu tenho feito contigo no meio da viagem. Olha a mulher que eu te dei, olha a filha que eu te dei, olha a casa que eu te dei, olha as experiências que eu te dei, olha a igreja que eu te dei, olha a viagem para Israel que eu te dei, olha a viagem pelo Brasil que eu te dei, olha as experiências de você orar, as pessoas serem curadas que eu te dei, das pessoas serem abençoadas que eu te dei. Olha a experiência de eu mudar a tua vida e você ser um canal de bênção, um referencial para as pessoas. Olha o que eu tenho feito na sua vida. Olha a comida que eu não deixo faltar, né? Olha a vergonha que eu não deixo você ficar. Olha o que eu tenho feito. Tá me entendendo aí? Quem está me entendendo aí? Ah, pastor, a minha vida não está igual a do senhor. Eu espero que esteja melhor. Mas se não tiver hoje, se você crê no que eu estou falando, a sua vida vai estar melhor. Pode ter certeza, em nome de Jesus. Amém? Então Neemias sai naquela viagem que durou muitos dias. E a Bíblia não diz, mas eu imagino que ele viveu algumas experiências e Deus foi falando com ele. Talvez ele não estava preocupado com a chegada. Talvez ele conhecia o coração de Abraão e falou: para esse aí ele é muito decidido, ele é muito brabo. Porque você vê que quando ele vai sacrificar o Isaac, depois que Isaac nasce, eu já falei isso aqui, quando ele chega lá para sacrificar o Isaac, ele diz assim, quando ele vai, né, amarra o Isaac todo lá e tal, pá, e quando ele vai matar o próprio filho assim, aí o anjo chega: não faz isso, aí tem que ser bem rápido. Aí o texto não diz, mas eu imagino, né, Deus falando para o anjo: vai bem rapidinho lá, porque esse camarada, ele é muito decidido. Se você demorar um pouquinho, ele vai matar o filho dele. Não é isso que eu quero. Eu só queria ver onde estava o coração dele, se ele realmente me ama. Então, anjo, rapidinho, intervém lá para ele não fazer. Talvez foi por isso que Deus falou com Abraão: Abraão, eu podia até dizer para onde você ia, mas eu não quis dizer não, porque eu quero ir tratando de você no meio do caminho. Eu queria até dizer para você, Abraão, aonde seria a tua chegada, aonde você precisa chegar, qual é o seu destino lá. Mas só que se eu falasse com você, eu conheço você. Então, sai da tua terra e da tua parentela e desfruta da viagem. Desfruta da viagem. Viva os milagres. E a Bíblia diz que aonde Abraão chegava, ele levantava um altar, adorava a Deus, e ali ele enriquecia. Naquela separação dele com Ló, a Bíblia diz que sobrou o que para ele? A terra fraca, a terra seca, o deserto. E Ló foi para aquelas terras que parecia um jardim de Deus, depois foi destruída, né? Ló foi enganado pelo que ele via, pelos sentimentos. Mas agora sobra o que? O deserto para Abraão. A Bíblia diz que ele cresce ali, ele enriquece ali. Ele se torna um dos homens ricos, ou o mais rico da sua época, melhor dizendo. Por quê? Porque Deus foi cuidando de Abraão no meio do caminho. É no meio da viagem. Então Deus está dizendo para você: olha, no meio dos problemas, Neemias, no meio da sua viagem, Abraão, José, a gente não está no ano de José. O que Deus fez com José? Deus tirou José
lá da terra dele, levou para onde? Para o Egito. E como é que Deus foi fazendo com ele no meio do caminho? Agora os irmãos jogam no buraco. Agora vende como escravo e ele vai fazer uma viagem longa até lá. Ele vai para casa, para a fazenda do Potifar. Quando chega lá, e depois tem mais caminho pela frente. Agora tu vai para a prisão. E da prisão, aí ele vai para o palácio. Isso demora 13 anos. Uma viagem longa no meio do caminho. Deus foi cuidando de José, sim ou não? E aí, pastor, onde o senhor quer chegar? Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de mim. Às vezes parece que não, porque com José foi assim. Lembra de Davi? Ele viajou muito, fugindo do Saul. Mas ele chegou no destino. Ele teve o reino sobre Judá, sobre Israel. Depois de 20 anos aproximadamente, mas ele chegou lá. A jornada é longa, lembra que eu falo? Deus está no caminho mais longo, não no caminho mais curto. Mas se você decidir obedecer, fazer a coisa certa, meu irmão, não sair daquilo que Deus te colocou, você pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Se há um coração aí aberto, contrito, se há alguém que quer ser cuidado, tratado por Deus, pode ter certeza, Deus vai te colocar e você vai chegar aonde você precisa chegar, em nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Agora Neemias chega lá, vou tentar finalizar, tá? Vou antecipar tudo, vou adiantar, né? Vou correr aqui. E aí chega lá, ele chega na cidade, ele mesmo, né? Ele vasculha a cidade toda, e ele olha como está a cidade, ele chega lá no destino dele, aquela cidade toda destruída, toda na vergonha, já não tem muros, já não tem portais, já não tem nada. E aí quando ele chega lá, ele se depara com Sambalate, Tobias e Gesem, você sabe da história, e aqueles são os principais que se levantam contra ele. Mas ele reúne o povo dele, né? O povo hebreu, o povo de Deus, e ali ele dá as coordenadas, e ele dá para as pessoas o que ele tem. Entendeu? Se você tem paz, você dá paz. Se você tem prosperidade, você dá prosperidade. Entendeu? Você tem uma vida abençoada, resolvida, você dá isso para a pessoa. Né? Você tem amor, você dá amor. Você tem fé, você passa essa fé para as pessoas. Então quando ele chega lá, ele diz aqui, ó, no verso 14: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Ele está dizendo para aquele pessoal assim: esses que estão se levantando contra as adversidades, os problemas, esses que estão contra, não precisa ter medo deles. Ele está falando como se fosse eu, assim, o Neemias, e para a igreja, para o povo que estava junto com ele: eu vim para cá para reconstruir os muros e ninguém vai impedir, porque Deus é com a gente. Era isso que ele estava falando para aquele povo. Amém? Ele estava passando para aquelas pessoas o que ele tinha era certeza. Amém, minha gente? Então ele diz ali, ó: não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. Aí ele fala da grandeza de Deus. Ele está dizendo: ó, vocês precisam se lembrar que Deus é grande e é temível, né? Não é assim que ele fala? Ele está dizendo: ó, Deus é com a gente. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Ele estava dizendo assim: ó, eu estou aqui, mas o que eu tenho para dizer para vocês: Deus é poderoso, é temível, Ele está com a gente, mas a gente vai fazer a nossa parte, vocês precisam lutar. Ele está dizendo: se vocês não têm motivo nenhum, ou um outro motivo qualquer, então eu vou dar um motivo para vocês não desistirem, a gente reconstruir os muros e Jerusalém sair da vergonha. Entende? Aí ele começa a dizer: então, lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres ou por suas casas. Ele está dizendo: ó, eu vim aqui lutar por vocês, mas se vocês não têm um motivo, né? Então eu estou dando um motivo para vocês. Lutem pelas suas casas, pelas suas mulheres, pelos seus filhos. Ele está dizendo assim: reaja, porque Deus é com a gente, mas a gente vai precisar lutar. Amém?
Então o que Deus quer de mim e de você? Que a gente lute, que a gente arregace as mangas, que a gente vá para cima, que a gente creia, que a gente diga: Deus é temível, Deus é poderoso, Deus é fiel, mas eu vou lutar porque Deus tem uma promessa e vai acontecer na minha vida aquilo que Ele tem prometido. Amém? Glória a Deus. Amém. Legal. Aí diz aqui o verso 16: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens faziam o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudo, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá. O cara chegou lá e ele organizou tudo. O cara virou um comandante de guerra e de muito trabalho, que estava construindo um muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e a outra seguravam uma arma. Quer dizer, com uma mão eles mexiam a colher de pedreiro e com a outra mão eles tinham arma, porque se os inimigos viessem, eles tinham como lutar. Tipo assim, eles estavam focados demais, entende? Eles não podiam perder tempo. Alguém está me entendendo aí? Às vezes você está se distraindo com alguma coisa. Eles estavam dizendo assim: ó, eu estou focado. Não deixe algumas situações sugarem, roubarem suas forças. Falei isso com a minha esposa. Às vezes a gente deixa algumas coisas sugarem a gente. Não deixe, amém? Reaja, porque Deus, Ele é contigo. Glória a Deus. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para trocar a trombeta. O verso 20: do lugar de onde ouviram a trombeta, juntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Ele está dizendo assim: ó, a gente vai lutar, mas o que a gente não conseguir, Deus luta por nós. Aqui, Deus está cuidando. Amém? Escuta bem. Deixa que Deus cuida. O que é para você fazer, você faz. Outras coisas, deixa que Ele cuida. Deixa que Ele cuida, eu sei do que eu estou falando. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho, verso 21. Com metade dos homens empunhando espadas, desde ao raiar da alvorada até o cair da tarde. Amém? Olha o que diz, ó, dessa maneira, com a mão com a arma, com a outra trabalhando, dessa maneira prosseguimos o trabalho, com metade dos homens empunhando espadas, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Amém? Vamos lá para o capítulo 6 e eu vou finalizar. 6. O muro ficou pronto no verso 15, 6:15. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Amém? Olha só que interessante, eu falei com Deus, comentei isso com a minha esposa, como é que pode, hoje à tarde eu falando com ela, como é que pode Neemias, pô Senhor, o Senhor tem tanta coisa assim que o Senhor disse que ia fazer na minha vida, no meu ministério e tal, por que com Neemias começou começou e terminou em 52 dias? Aí Deus me respondeu, só pode. Ele virou para mim e falou assim, porque na verdade essa obra tinha começado ainda quando ele era garoto e quando ele estava lá como escravo e sendo copeiro, em um bom copeiro, num lugar totalmente que não tinha nada a ver, que ele poderia ter se rebelado contra mim, mas ele permaneceu desde lá de trás firme. Então Deus falou para mim, na verdade não durou 52 dias. 52 dias foi a pontinha da resposta de Deus. Quem está entendendo aí? Foi todo um processo de anos, de muita obediência.
de um bom trabalho para aquele rei, sendo um bom copeiro, um bom funcionário. Deu para entender? Um bom escravo naquela época, né? Porque ele era escravo. Um homem de Deus. Você vê que ele chora lá atrás, quando ele sabe que o povo dele está na vergonha. Você vê que era um trato de Deus há muito tempo. Vocês estão me entendendo? Quando chegar o teu tempo, o meu também, vai faltar 52 dias. Porque 52 dias vão passar muito rápido. E aquilo que, escuta bem aqui, escuta essa. Aquilo que ninguém conseguiu fazer em mais de 100 anos, você vai fazer em 52 dias. Legal? O que ninguém conseguiu fazer em mais de 100 anos, porque ninguém conseguiu. Assim como Neemias conseguiu, você vai fazer em 52 dias. Por quê? Porque você desfrutou da viagem. Amém? Quem está me entendendo aí, diga amém. Quem está me entendendo aí, em nome de Jesus? Amém? Aí ele diz aqui, ó: quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Aqui, as pessoas vão ficar atemorizadas com o que Deus vai fazer na sua vida, em nome de Jesus. Você sabia que já teve gente aqui na igreja que encontrou com alguém lá fora, com alguém que me conhecia de muitos anos atrás, de quando eu não servia a Deus há mais de 20 anos atrás, e alguém, já aconteceu mais de uma vez isso aqui, a pessoa virar e falar assim: caramba, o pastor Rogério, eu conheço ele de muitos anos, era meu amigo, muitos anos, e eu sei a obra que Deus, gente mundana falou isso, e eu sei a obra que Deus fez na vida dele. Pode ir para aquela igreja lá, porque se Deus fez na vida dele, vai fazer na sua também. Fica firme lá. As pessoas vão ficar atemorizadas com o que o Senhor vai fazer na sua vida. Está pegando isso aí? Amém? Elas vão olhar e vão dizer assim: não é possível. Quem pega isso aí? Aí no finalzinho, olha o que ele escreve aqui, ó, o Neemias: perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Você vê que Neemias não enche o peito cheio de orgulho, dizendo: ah, se não fosse eu fui o único, entendeu? Eu sou o bambambam da história, entendeu? Eu sou o baterista. Olha o Leozinho aí. Eu sou o cara, entendeu? Sou eu que faço. Ele não fez isso. Ele falou assim: os povos ficaram atemorizados, porque viram que o Senhor, né? O Senhor, que ele diz aqui, ó, diz assim, ó: executado com a ajuda do nosso Deus. Viram que o Senhor nos ajudou nessa obra. Você vê que em momento nenhum ele põe um mérito para ele. Ele diz assim que os povos vizinhos ficaram assustados, atemorizados, porque viram que o Senhor Deus ajudou eles naquela obra. Ele estava dizendo assim: se não fosse o Senhor, os muros não seriam reerguidos nem em 100 anos. Mas por causa do Senhor, nós reerguemos em 52 dias. Deus hoje Ele quer que você, pela fé, comece uma obra de reestruturação da sua vida, de reconstrução da sua vida. E quem sabe para mudar fora precisa mudar muitas coisas aí dentro do seu coração, da sua mente. Alguém me entende aí? Precisa ser mudado aí dentro de você. Algumas coisas precisam ser acertadas aí na sua vida. Porque dá para ver que Neemias, Deus já tinha cuidado dele já. Ele já estava tratado, transformado, né? Deus tem me ensinado muita coisa. Amém, gente? Ao longo desse tempo, a minha esposa mesmo tem falado, e muitos aqui falam aqui: pastor, agora é bonzinho. Deus tem me ensinado assim, ter mais misericórdia, perdoar.
amar, cuidar. Se tiver que dar bronca, dá bronca. A gente vai passando as coisas assim, vai passando o tempo, e Deus vai ensinando a gente. Hoje eu estou entendendo por quê. Na hora que chegar a oportunidade dos 52 dias, Deus vai olhar para mim e vai falar assim, ó, só falta 52 dias agora. É rápido, 52 dias dá o quê? Um mês e meio? Quase 2 meses, né, gente? 30, né? Mais um pouquinho aí. Quase 2 meses, 60. Daria 2 meses. Então o que é 52 dias para uma obra para Deus fazer na minha vida e na sua vida? Está me entendendo aí? Amém?